Bom dia, quinto ano. Estamos começando mais uma semana e a nossa primeira dica online desta semana será de matemática. Isso porque nós ainda teremos de língua portuguesa, ainda hoje. Eu quero que você abra o seu livro na página 250. De acordo com o nosso cronograma, nós iremos até a 256 e falaremos sobre medida de capacidade. Nas nossas últimas aulas, nós estivemos falando bastante a respeito de medidas, né? Falamos sobre medidas de comprimento, medidas de superfície. Na nossa última aula, nós falamos sobre medida de volume e hoje, dando sequência às medidas, falaremos sobre medida de capacidade. Vamos lá. Quando eu falo de medida de capacidade, você tem que pensar em uma palavra como principal, o litro. Isso aí, o litro ele é a unidade fundamental da medida de capacidade. Eu coloquei aqui para vocês esse nosso... ele funciona como se fosse uma tabelinha, né? Aqui eu tenho a unidade fundamental, que é o litro. Neste caso aqui, a unidade fundamental da medida de capacidade. E tem os múltiplos e os submúltiplos, que é o que você vai acompanhar aí no seu livro. Como múltiplos, né, do litro, eu tenho o quilolitro, o hectolitro e o decalitro. Aí eu tenho a unidade principal e os submúltiplos, decilitro, centilitro e mililitro. Aí, você me pergunta, para que eu fazer uso dessa tabela? Pelo seguinte, quando você está fazendo transformação de unidade, são duas opções. Ou você tem ela aqui em mente, ou o melhor é que você faça. Eu aconselho que a melhor parte, a melhor forma de fazer é você separar qual é a unidade fundamental, seja ela, não é porque a gente está trabalhando de capacidade, não. Se estivéssemos trabalhando, por exemplo, como nós fizemos lá da medida de comprimento, funcionaria da mesma forma. A única coisa que muda são o nome das medidas, mas eu tenho múltiplos de um lado e submúltiplos do outro. Quando você vai fazer a transformação, transforme, a gente vai ter como exemplo o livro lá de vocês, pedindo para você transformar a primeira delas lá da página 252, ela está pedindo para você transformar decilitros em decalitro. E aí? Para isso você vai precisar saber se ele é múltiplo, se ele é submúltiplo, se eu ando com a vírgula para a direita ou para a esquerda, se eu acrescento zero ou não. Por isso eu coloquei essa tabelinha para mostrar a vocês uma maneira prática de como chegar ao resultado. Como eu disse para vocês, a forma de se fazer, ela é a mesma em quase todas as medidas. O que muda são apenas o nome das unidades de medida. Então, na página 250, eu tenho falando sobre os múltiplos e os submúltiplos. Aconselho a você que dê uma olhada, que revise os conteúdos anteriores. Lá na 251 é aquela mesma história, né? Se você estiver transformando uma unidade em outra imediatamente inferior, você multiplica por 10 ou desloca a vírgula. Se você estiver transformando uma unidade em outra imediatamente superior, você divide por 10 ou desloca a vírgula. É a mesma indicação das demais atividades. Aí nós temos página 252, como eu já tinha dito para vocês, adiantado, vocês vão transformar as unidades a seguir na medida solicitada. O que vai acontecer? Eu vou dar para você um exemplo e vou deixar que você faça as demais. Primeiro, você vai transformar 8, a gente tem aí 8 decilitros em decalitros, como eu já tinha dito para vocês. Aí eu observo, olha só,
O decilitro, ele está aqui. E o decalitro, ele está aqui. Se eu tenho aí apenas 8, o que vai acontecer? Eu posiciono o 8 aqui, porque é a unidade que eu tenho, e eu vou ter que chegar até aqui. Se eu vou ter que chegar, eu vou aqui, olha, quando eu estou indo para cá, de uma forma bem prática para você entender, sem falar direita ou esquerda, quando eu estou indo para cá, eu faço a divisão. Só que eu estou aqui, eu não preciso chegar aqui, eu tenho que avançar 2 casas. Então, o que eu faço? Eu acrescento zeros. Só que esse zero aqui não pode ficar sozinho, eu preciso posicionar uma vírgula. Para quê? Para indicar, ó, que eu cheguei aqui nesta unidade. É ela que está determinando. Então, esse aqui, ó, 0,08 é a resposta da letra A para você. Vou fazer só mais um. Deixa eu ver uma. Ó, vou transformar uma outra que a gente vai ter que acrescentar, a gente vai ter que multiplicar. A letra C, por exemplo, eu tenho 1,6 hectolitros para transformar em centilitros. Olha aqui, o hectolitro ele está aqui e o centilitro ele está aqui. Eu tenho 1,6. Então eu posiciono, ó, isso é a letra C, tá, gente? Ó, C. Na direção aqui, ó, do hectolitro, ó. 1, o 6 ele está aqui. 1 e o 6, ó. Comecei no hectolitro, que foi a primeira unidade que o livro me deu. Eu tenho que chegar até onde? Até o centilitro. O que eu vou fazendo? Eu vou acrescentando zeros em cada unidade, até eu chegar onde ele me determinou como unidade. Essa daqui, a gente não vai acrescentar vírgula. Isso por quê? Porque eu apenas fiz a multiplicação. Então, eu vou deixar para que você resolva. Aí a resposta da letra C. Eu fiquei, ó, com 16.000 centilitros como resposta. Vou deixar para você fazer a letra B, letra D, E e F. Se for necessário, faz. Primeira coisa que você faz antes de fazer a atividade de hoje é construir essa tabelinha aqui, ó, para ela facilitar na hora de você colocar a sua resposta. Número 2. Veja o quadro a seguir com a capacidade de alguns objetos e depois responda as questões. Uma colher de chá, 2,5 ml. Aliás, a colher de café, né? A de chá, ela é um pouquinho maior. Então, ela tem 5 ml. Colher de sobremesas, 10 ml. E a colher de sopa, 15 ml. Você observou que o tamanho da colher, ele começou pequeno e ele foi aumentando. Vamos lá. Danilo fará uma receita de um pudim que leva uma colher de chá de essência de baunilha. Porém, ele só tem uma colher de café e de sopa. O que ele pode fazer para medir e o que ele precisa apenas, já que o que ele precisa apenas é fazer com as colheres que ele tem. E aí, pensa comigo, ele tem uma colher de café e uma de sopa. E ele precisa da medida da colher de chá. Quanto que é a colher de chá? Não é 5 ml? Se ele tem uma colher de café, o problema dele está resolvido. Basta ele fazer o quê? É o que você vai anotar aí no seu livro agora. Basta ele utilizar 2 colheres de café. Porque, ó, 2,5 mais 2,5 é igual a 5. Então, você vai colocar aí, ó. Ele pode utilizar 2 colheres de café. Respondidinho para você. Letra B. Dona Teresa fará a receita de seu biscoito especial, no qual ela precisa colocar uma colher de sopa de suco. Olha só, uma colher de sopa. Aqui tem a maior medida aí, né, na tabela. Mas onde ela está, só há colheres de sobremesa e de café. O que ela pode fazer para medir o que precisa apenas com as colheres que ela tem? Então, a Dona Teresa, ela pode usar uma colher de sobremesa mais 2 de café.
Isso porque uma de sobremesa, ela tem 10 ml. Com mais 2 de café, vai ser igual a 15. Ó, 10 mais 5 é igual a 15. O que nós estamos fazendo nessa atividade é apenas uma substituição de medidas. Aí anota aí a resposta. Ela poderá utilizar uma colher de sobremesa mais 2 de café. Letra C. Ronildo precisa medir 2 colheres de sobremesa de groselha. Ó, 2 colheres de sobremesa, ele precisa então de 20 ml. Porém, ele só tem colheres de chá. Bom, cada colher de chá tem 5 ml, né? O que ele pode fazer para medir o que ele precisa com as colheres que ele tem? Muito fácil, gente. Se cada colher de chá tem 5 ml e ele precisa de 20, quantas colheres ele precisará multiplicar? Qual o número da tabuada de 5 que dá 20? 5 vezes 4. Isso aí. Então, você vai colocar aí, ó. Ronildo pode utilizar 4 colheres de chá. R maiúsculo na resposta, tá? Página 253. Quantos litros cabem em uma caixa d'água com 1 metro quadrado? Bom, aliás, é 1 metro cúbico, tá, gente? Tem um trezinho bem pequenininho aí em cima. 1 metro cúbico, a gente viu que ele é igual a 1000 litros, né? Então, você vai colocar aí, ó, 1000 litros. Não deixe de responder, gente. Número 2. Observe a cena a seguir e responda a pergunta de Dirceu. Olha qual foi a pergunta que ele fez. Com uma jarra de 1,5 litro cheia, eu consigo encher quantos copos de 250 ml? Bom, o que acontece? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, vamos dividir esse 250 somando para ver 3 meio litros. Meio litro não é igual a 500 ml? Então, se ele juntar, pensa aí comigo, hein? Se ele juntar 2 copos, ele tem meio litro. Porque 250 mais 250 não é igual a meio litro? Se ele juntar mais 2 copos, ele tem 1 litro. E se ele colocar mais 2 copos de 250, ele tem 1,5 litro. Então, você vai colocar aí na resposta do número 2, 6 copos. Número 3. Em um reservatório, tinha 80.370 litros de água. Foram gastos 26.400 decilitros. Quantos litros ficaram no reservatório? Bom, seria fácil, né, se a gente estivesse falando da mesma unidade, mas não estamos. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. Quando a gente transforma 26.000 litros em decilitros, ele perde. Você divide. Então, esses 2 zeros aí, aliás, o último zero, ele desaparece, porque a gente está dividindo por 10. Se eu dividir esse valor em 26.400 por 10, eu vou ter um total de 2.640. E é essa conta que você vai fazer. Anota ela aí. 80.370 menos 2.640, ó. Não tem meu espaço aqui, nem meu paninho está aqui por perto, gente. Então, ó, atento aí. Esse número que está aí, 80.370 menos 2.640, que é o resultado que você vai fazer a conta e vai colocar a resposta. Continha de menos, tranquilo. Número 4. Caio gastou 3/4 de um tanque que tem a capacidade de 2.360 litros de água. Quantos litros de água ficaram no tanque? Bom, essa conta aí nós vamos ter que relembrar aquela que nós calculávamos a fração de um número, onde a gente divide pelo número de baixo e multiplica pelo número de cima. Então, vai ficar 3/4 de 2.360
E você vai fazer o cálculo, né? Você vai dividir 2.360 por 4 e multiplica por 3. O resultado que você encontrar, você vai diminuir, são duas contas, diminuir por 2.360, tá? São duas continhas aí. Número 5, o tanque do carro de Mara tem a capacidade de 90 litros de gasolina. Mara abasteceu 40% da quantidade. Quantos litros faltam para completar o tanque do seu carro? Essa aí é uma conta de porcentagem que nós já fizemos. Você vai fazer o quê? 40 sobre 100 vezes 90. Para você fazer aquela continha. 40 vezes 90 e vai dividir por 100 para saber o resultado. Quando você fizer, vai acontecer o quê? Você vai obter o resultado e para saber quanto que ela gastou vai ser 90 menos o resultado que você achar. E o último probleminha nosso de hoje, da página 253, está assim. Juliana precisa dividir o sabonete líquido do garrafão de 500 centilitros em recipientes menores. Quantos recipientes de 250 ml ela precisará para utilizar todo o sabonete do garrafão? Bom, primeira coisa, você vai precisar entender que 500 centilitros é a mesma coisa que 5.000 ml. Então, você vai dividir 5.000, a conta que você vai fazer no número 6. 5.000 dividido por 250. Isso aí, uma conta de dividir por 3 algarismos. Super fácil. E você vai obter o resultado, que inclusive é um número super baixo. Até você vai se surpreender quantos frasquinhos ela vai conseguir encher. Página 254, nós vamos dar sequência sobre a relação entre medida de capacidade e de volume. A última aula nós falamos sobre medidas de volume. Hoje estamos falando de capacidade. A gente vai ver a relação que existe entre essas duas medidas. Continuando então o quinto ano, como eu estava dizendo, nós falaremos sobre a relação entre a medida de capacidade e as medidas de volume. Lembrando que em ambas a unidade principal é o litro. Lá na página 254 do seu livro, você tem aí, ó, quando nos referimos à quantidade de água, geralmente utilizamos a unidade de medida litro e os seus submúltiplos. Exemplos: devemos beber no mínimo 2 litros de água por dia. Coloquei 250 mililitros de água na geladeira. Um banho de 15 minutos gasta em média 135 litros de água. E por que então, quando você vai pagar a conta de água, a medida ela vem em metros cúbicos? De repente isso pode parecer estranho para vocês, porque aqui na nossa localidade não se cobra conta de energia, o consumo de água, apenas a energia elétrica, né? Porque a nossa água ela vem dos poços. Mas há lugares em que a água é fornecida por uma determinada companhia e vem a conta assim como vem a conta de luz da sua casa. E a conta de luz ela é medida em quilowatts-hora. No caso da conta de água, ela é medida por metro cúbico de consumo. Aí você tem aí, ó, abaixo, como 1.000 litros equivale a 1 metro cúbico e mensalmente gastamos mais de 1.000 litros, né? Às vezes esse é um consumo até diário. A conta ficaria mais simples usando o metro cúbico em vez de litros. Por exemplo, um consumo de 25 metros cúbicos é igual a um consumo de 25.000 litros. Para transformarmos um metro cúbico, atenção, em litro, basta multiplicar esse número por 1.000. Atenção a isso, tá? Quando você está transformando metro cúbico em litro, você multiplica por 1.000. E quando é o contrário, quando você está transformando litro em metro cúbico, aí você divide por 1.000, dividindo ou andando com a vírgula. Assim como você aprendeu
quando a gente fez multiplicação e divisão por 10, 100 e 1000. A gente vai ver como que funciona isso na prática, porque o número 1 e o 2, ele é exatamente para você fazer isso. O número 1 você vai multiplicar por 1000, você vai transformar metro cúbico em litro, e o número 2 vai ser o contrário, você vai transformar litro em metro cúbico. Então, atenção como que vai acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês 2 exemplos de cada, não são números que estão aí no livro, são outros números. Esse aqui, por exemplo, quando eu estou transformando metro cúbico em litro, eu multiplico. Então, o que eu faço? Eu não tenho aqui o 43? 43 vezes 1000 é igual a 43.000. Basta que eu acrescente 3 zeros. Pronto, resolvido. E no caso, quando o número tem vírgula? Quando ele tem vírgula, se eu estou multiplicando por 1000, eu não ando com a vírgula 3 casas? Então, olha, eu escrevo o número completo, a vírgula ela está aqui e conto, ó, 1, 2, 3. Eu não posso colocar a vírgula aqui no final, ela não pode ficar solta. Só que eu já contei 3, então eu não preciso acrescentar zeros e nem preciso colocar a vírgula ali. Já está respondido. Agora, olha aqui, aqui é diferente. Aqui você vai dividir. Se eu vou transformar litro em metro cúbico, olha, eu preciso dividir por 1000. Então, eu preciso, como se eu fosse, andar com a vírgula para trás. 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Aí eu conto 1, 2, 3, vírgula. Respondido. E neste caso aqui, eu deixei para colocar, para fazer com vocês ele aqui agora. E neste caso, que eu já tenho mais números. Nesse aqui eu acrescentei zeros porque ele era apenas um número. Esse aqui eu já tenho números suficientes, ó. Então o que eu faço? Eu apenas conto, ó, 1, 2, 3, vírgula, respondido. Basta você ficar atento. Se você estiver transformando metro cúbico em litro, você vai multiplicar. Se for o contrário, se for litro em metro cúbico, você vai dividir. É isso que você vai fazer no 1 e no 2. O número 3 eu vou deixar a imagem no finalzinho do vídeo, porque ele requer muitas transformações. Então eu preferi deixar. Nós vamos transformar essa capacidade dessa caixa aí de 15.000 litros com todas essas medidas, só que ele pediu várias transformações. Então eu vou deixar para vocês no finalzinho do vídeo. Página 256 e última de hoje. São problemas. Vamos lá. Um tanque de combustível contém 4.800 centímetros cúbicos de gasolina. Qual é a capacidade deste tanque em litros? Bom, primeira coisa. 1 centímetro cúbico, ele é igual a 1 mililitro. 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1.000 mililitros, que é igual a 1 litro. Então, o que a gente faz? Você vai dividir, na verdade nós não iremos dividir, eu só estou falando com vocês. Esses 48.000 dividido por 1.000, que daria quanto? 48, ó, vamos fazer oral. 48.000 dividido por 1.000, 48, né, gente? Aí você nem precisa fazer cálculo nesse, basta apenas você responder. A capacidade é de 48 litros. Lembrando você que para colocar essa unidade de medida, o litro, você deve colocar o L como esse aqui, tá? Em bastão. Você pode observar, ó, que todos eles, ele está em bastão. Então, ó, resposta da letra A capacidade é de 48 litros. Número 2, letra A não, né? Número 1. Agora o número 2. Julie está limpando seu aquário, que tem a forma de um bloco retangular, e ficou curiosa para saber quantos litros cabiam nele. Ela fez uma pesquisa na internet e descobriu que, para calcular o volume do aquário,
bastaria multiplicar a medida pela medida da largura e então multiplicar o resultado pela medida da altura. Vocês sabiam que esse aqui é o assunto da nossa próxima aula, quando a gente vai aprender a calcular medidas de volume? Vai ser bastante interessante. Julie pegou uma régua e obteve as seguintes medidas. Olha o comprimento do aquário, 40. Agora olha o comprimento da largura, 30 centímetros. E 30 centímetros de altura. Quantos litros de água cabem no aquário? Bom, você vai fazer o seguinte, não precisa armar. Vamos fazer um cálculo mental. 40, anota aí, 40 vezes 30 vezes 30. Pensa, se você fizesse 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3, 36, não é isso? E em todos eles aí você tem 3 zeros. Então daria quanto? 36 mil centímetros cúbicos, tá? Estamos falando de volume, centímetros cúbicos. Só que ela quer saber quantos litros, né? Então, ainda faríamos a seguinte conta. 36 mil dividido por 1000. Muito fácil, né, gente? 36 mil dividido por 1000. 36. Então, resposta, cabem 36 litros com esse L, ou se você preferir, você pode escrever litros de água no aquário. Número 3, o hidrômetro. Hidrômetro é um aparelhozinho que tem de fazer medidas, o registro, né, do consumo de água, no caso de quem paga a conta d'água, tá? O hidrômetro da casa de Luiz marcava 3.478 metros cúbicos. Depois de um mês, o hidrômetro passou a marcar 3.493 metros cúbicos. Qual foi o consumo de água na casa de Luiz em litros nesse período? Bom, nem tudo é tão fácil, né? Mas até essa, muito simples. Primeira coisa, você vai fazer aí no seu livro. 3.493 menos 3.478. O registro atual menos o registro anterior. E ele vai ter um resultado. Vai ser um número baixinho. Esse número você vai multiplicar por 1000. Não precisa nem fazer conta. É só você... Vamos supor que tenha dado... Não é esse o resultado, gente. Mas digamos que dê 8. Aí você vai fazer 8 vezes 1000, 8.000. Mas não é 8, é outro resultado. Faz a conta para você descobrir. Qual foi a pergunta? Qual foi o consumo de água na casa de Luiz neste período? Aí você vai colocar. O consumo foi de... e a quantidade, tá? Número 4. Qual é a capacidade em litros de uma piscina que tem a forma de um bloco retangular com 50 decímetros de comprimento, 18 decímetros de largura e 18 decímetros de profundidade ou altura? A gente viu que para calcular o volume era a medida de comprimento, de largura, vezes a de altura, não é isso? É muito parecido quando a gente fez potência. Lembra quando a gente fez potência? Que eu falava assim, por exemplo, calcule a potência de 5 ao quadrado, e você fazia 5 vezes 5, ou 3 ao cubo, 3 vezes 3 vezes 3, que você fazia 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Esse aqui, a medida de volume é muito parecida. Então você vai fazer, você pode até fazer um cálculo mental, ou se você preferir, eu vou até abrir uma exceção. Deixa você usar somente essa vez a calculadora. Só essa vez, hein? 18 vezes 18 vezes 50. O resultado que você encontrar vai ser o resultado da capacidade dela. Na verdade, essa unidade aí, ela já equivale a litro, não é isso? Então vamos lá. Número 5 e última. Paulo gastou
93,6 metros cúbicos de água e Helena gastou 93.600 litros de água. Quem gastou mais água? Paulo ou Helena? Bom, se você dividir a quantidade, isso aí é uma pegadinha. Se você dividir a quantidade, a gente já sabe que a quantidade da Helena, aliás, do Paulo, ela já está em metros cúbicos, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Dividir por 1.000 para descobrir quanto que a Helena gastou. Se a gente dividir 93.600 por 1.000, nós vamos obter 93,6. Por quê? Porque quando eu dividi, eu fiz o quê? Eu andei com a vírgula, eliminei os 2 zeros e andei com a vírgula para trás. Ficou dessa forma assim, ó. 93.600. Olha o que aconteceu. Quando eu fiz a divisão por 1.000, ó. Dividido por 1.000. Igual. Vou repetir o número aqui. Eu conto, ó. 1, 2, 3, vírgula. Só que é como se esses 2 zeros aqui, ó, não existissem. Então, ó, 93,6 metros cúbicos. Isso porque, lembra lá do probleminha? Que quando eu estou transformando metro cúbico em litro, eu faço a divisão? Então, qual foi a pergunta? Quem gastou mais água? Os dois gastaram a mesma quantidade. Você nem precisa fazer cálculo aí. Ou, se preferir, você pode colocar 93.600 dividido por 1.000. Como eu fiz aqui, ó, 93.600 dividido por 1.000 é igual a 93,6. Como resposta na linha, você vai colocar: os dois gastaram a mesma quantidade de água. Aí, se você olhar, você vai falar assim: nossa, mas os números são diferentes. São diferentes porque as medidas são diferentes. Você pode observar que um está em metro cúbico e o outro está em litro, mas equivale à mesma quantidade. Então, ó, não deixe de fazer as atividades e nos vemos na nossa próxima dica online. Confere a seguir a atividade de número 3.